Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre uma teoria chamada de teoria do comando divino. Nós estaremos considerando a versão voluntarista desta teoria. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Não sei se vocês já ouviram falar de algo chamado de dilema de Eutífron. O que é o dilema de Eutífron? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar na noção de certo e de errado e vamos entender aqui que existe Deus. Vamos supor. Uma coisa, ela é certa e errada porque Deus quer? Ou será que Deus considera uma coisa certa e errada porque essa coisa já é em si mesma certa e errada? Nós também podemos falar de bom, no sentido moral. Será que algo é bom porque Deus quer? Ou será que Deus quer algo porque ele é bom? Vamos dar aqui um exemplo. Quando eu digo para você o seguinte: torturar uma criança por diversão é errado. A grande pergunta que eu faço é, primeiro, torturar uma criança por diversão é errado porque Deus determinou, considera que isso é errado? Ou será que Deus considera que torturar uma criança por diversão é errado porque isso já é, em si mesmo, algo errado? A teoria do comando divino vai dizer para nós que algo é errado ou certo porque Deus determinou assim. Parece ser bem intuitivo quando a gente fala por que torturar uma criança é errado? Porque existe uma lei determinada por um ser que nos coloca que é errado. Na versão voluntarista da teoria do comando divino, Deus, em sua vontade livre, determina o que é certo e o que é errado. O que quer dizer isso? Que se a vontade de Deus é livre, ele determina por sua liberdade a lei moral. É Deus quem escolhe livremente o que é certo e o que é errado. Certo e errado são baseados, pois, na vontade livre de Deus. O que significa que se Deus quisesse ter estabelecido uma outra lei moral, ele poderia ter feito. É Deus quem soberanamente e de acordo com sua vontade livre determina aquilo que é certo e determina aquilo que é errado. Nós chamamos isso de voluntarismo teológico. Por quê? Porque a moral é baseada na vontade livre de Deus. Então nós temos uma teoria do comando divino voluntarista. O que isso quer dizer? Que a moral é baseada no comando de Deus. O que é o comando de Deus? São os mandamentos dados por Deus. E esses mandamentos, essa teoria também é dita voluntarista, porque esses mandamentos são baseados na vontade livre de Deus. De acordo com a teoria do comando divino voluntarista, existem versões que não são voluntaristas, mas de acordo com a versão voluntarista, é Deus quem determina por sua livre vontade o padrão moral. Assim, quando eu digo que algo é certo, o que eu quero dizer é que Deus aprova esse algo. E quando eu digo que algo é errado, o que eu quero dizer é que Deus desaprova esse ato. Mas vamos aqui conversar com vocês um pouco. Qualquer teoria que seja subjetivista na ética parece problemática, não parece? Por exemplo, se eu digo que torturar uma criança por diversão é uma questão de preferência, de opinião, todos vocês acham que vão concordar, ou a maioria, ou parte de vocês, de que não pode ser só uma questão de subjetividade. Torturar uma criança por diversão é errado e ponto final. É errado mesmo se todo mundo considerasse certo, é errado mesmo se o torturador acha certo, é errado mesmo se o torturador vive numa cultura que acha isso certo. Não parece que torturar uma criança por diversão é objetivamente errado? É errado independente de opinião, independente do que as pessoas querem achar ou deixam de achar. Então vamos partir aqui do princípio de que o subjetivismo é errado. Talvez alguém vai dizer assim pra gente:
Olha, a única forma da gente escapar do subjetivismo é adotando a teoria do comando divino. Porque se a teoria do comando divino é verdadeira, aquilo que é certo e aquilo que é certo e errado para todo mundo. Porque a lei de Deus deve ser seguida por todos. Opa, será mesmo que a teoria do comando divino vai nos permitir escapar do subjetivismo? Ou será que, na verdade, a teoria voluntarista do comando divino é uma forma de subjetivismo? E é isso que nós vamos ver aqui nas nossas críticas. Nós vamos ver que a teoria do comando divino enfrenta problemas. E talvez no centro desses problemas está o fato de que, no fundo, ela é uma teoria subjetivista. Por que ela é uma teoria subjetivista? Porque a moral depende da vontade de um sujeito. Aí você pode falar, não, mas esse sujeito é Deus. Ok. Mas esse Deus poderia, se quisesse, ter estabelecido um outro padrão moral. Então, pera aí. Será então que se Deus quisesse criar uma lei moral que nos diz que nós devemos torturar crianças por diversão, torturar crianças por diversão se tornaria certo? Percebe que é uma teoria subjetivista? Percebe que não me garante que é objetivamente errado torturar uma criança por diversão? Porque se Deus quisesse, ele poderia ter estabelecido uma lei diferente? E isso é a teoria do comando divino voluntarista e problemas que ela enfrenta. Então, baseado nisso, eu vou apresentar 4 problemas que a teoria do comando divino enfrenta na sua versão voluntarista. Primeiro problema, que é o que a gente estava vendo. Será que se Deus ordenasse torturar crianças por diversão, torturar crianças seria correto? Parece que não, né? Mas parece que a teoria do comando divino voluntarista implica que se Deus quisesse determinar que torturar crianças por diversão é correto, então torturar crianças por diversão seria correto, porque é Deus quem determina o que é certo e o que é errado, por sua vontade livre. Segundo problema, que decorre do primeiro, a teoria do comando divino voluntarista torna a moral arbitrária. O que é arbitrária? Quer dizer que Deus pode decidir qualquer coisa. É arbitrário. Se Deus quisesse agora falar assim, não, gente, eu vou determinar uma lei que diz que tomar sorvete de chocolate é errado, é pecado, é mal. Passa a ser. Ora, então Deus pode arbitrariamente determinar o que ele quiser. Se torna uma moral arbitrária, uma moral que não segue um critério objetivo, que se baseia simplesmente na vontade livre de um sujeito divino. Terceiro problema. Pela teoria do comando divino, dizer que Deus é bom se torna uma declaração vazia. Se bom significa comandado por Deus, dizer que Deus é bom significaria que Deus faz o que Deus comanda ele mesmo fazer. Já pensou isso? Se é Deus quem determina o padrão do que é certo e errado, então as próprias ações de Deus... Como que a gente fala que Deus é bom? Moralmente. Ora, se é Deus quem determina o que é bom, por definição, qualquer coisa que Deus fizer é boa. Deus pode fazer o que ele quiser, porque é ele que determina o que é certo e o que é errado. Então, quando eu quiser chamar Deus de bom, não significa nada, é um conceito vazio. Porque dizer que Deus é bom é simplesmente dizer que Deus faz o que ele quiser fazer. Porque é ele que determina. Então não tem diferença. Deus poderia ordenar um genocídio. Não tem aqueles textos do Antigo Testamento que Deus ordena genocídios? Aí alguém pode falar, não, mas Deus está ordenando um genocídio de um povo? Ele faz o que ele quiser. É ele que determina o que é certo e o que é errado. Se ele quiser determinar um genocídio, ele determina. Então como que eu posso chamar um Deus assim de bom, se ele pode fazer o que ele quiser e vai estar certo, porque é ele que define o que é certo? Não parece estranho? Ah, ele é bom, mas ele faz o que ele quiser. Ele é bom, mas ele pode fazer qualquer coisa que eu tenho que chamar isso de bom. Se Deus quisesse criar um mundo em que todo mundo está sofrendo eternamente no inferno e não teve oportunidade de escolha, isso seria bom? Seria, né? Porque Deus faz o que ele quiser. Ele que é o padrão do bem e do mal. Estranho, né?
problemático, né? E quarto problema: não temos razões para dizer que a moralidade necessariamente depende de Deus. Esse é um ponto que, se vocês quiserem, né, vai ter um vídeo aí no canal, vai ter vários vídeos antes desse, que é na playlist de teologia. Claro, como eu digo sempre para vocês, dá para vocês assistir um vídeo sem assistir o outro. Mas se vocês quiserem entender esse quarto ponto, assiste os vídeos anteriores a esse, né? Desde um vídeo que pergunta se a moralidade depende de Deus e coisas nesse sentido, e vocês vão ver que existem várias teorias que tentam mostrar que a moralidade não depende de Deus, que pode sim existir moralidade objetiva sem que haja Deus, né? Na verdade, parece que essa teoria acaba com a moral objetiva, não é verdade? Porque torna a moralidade subjetiva e arbitrária, como a gente viu. E a gente não quer ser subjetivista, eu pelo menos não quero ser. Eu quero poder realmente dizer que certas coisas são erradas, mesmo se Deus não quisesse que fosse. Não é interessante isso? A gente poder dizer assim, torturar uma criança por diversão é errado. Mesmo se Deus me mandasse fazer isso, eu não faria. Talvez vamos lembrar aqui de um texto bíblico, né? Quando Deus manda Abraão sacrificar o seu próprio filho, o que uma pessoa que acredita em moralidade objetiva faria? Ela diria para Deus: Deus, o Senhor está me mandando fazer isso, mas isso é errado e eu não vou fazer. Né? Por quê? Porque certo é certo e errado é errado. Nem Deus pode mudar isso. Vocês não concordam? Ou será que vocês estão dispostos a defender uma teoria que nos diz pra gente que, se Deus quisesse, ele poderia torturar uma criança por diversão algo certo? E que, se Deus mandasse a gente fazer isso, a gente faria? Que tipo de pessoa ética nós seríamos se nós pudéssemos dizer que a gente faria qualquer coisa, por mais absurdo que fosse, só porque Deus diz que isso é certo? Não é estranho? Parece que nem Deus pode ordenar com que façamos uma coisa que seja errada. E eu não estou dizendo que Deus faria isso, né? Porque se a gente está supondo que Deus é bom, Deus jamais faria uma coisa assim. Mas aqui, quando a gente avalia uma teoria, a gente tem que trabalhar com casos hipotéticos para avaliar se uma teoria é boa. Então, se a teoria voluntarista do comando divino estiver certa, Deus poderia nos ordenar fazer coisas atrozes, terríveis. Mas se ele dissesse que é certo, isso bastaria. Porque o certo é simplesmente o que Deus aprova. E o errado nada mais é do que aquilo que Deus desaprova. Isso significaria que o próprio Deus pode fazer qualquer coisa, que se isso estará certo. Porque a ação de Deus, por definição, é certa nessa perspectiva. Isso me parece uma teoria problemática, não parece? Mas eu deixo com vocês julgarem por vocês mesmos essa teoria. Nós veremos que, se vocês continuarem vendo outros vídeos, eu vou trazer um vídeo, vai ser até o próximo da sessão de teologia, quem quiser assistir também. Vai ser um vídeo que nós vamos discutir uma outra forma de teoria do comando divino, que não é voluntarista. E aí nós vamos ver que talvez existem outras maneiras de dizer que a moralidade depende de Deus, sem dizer necessariamente que Deus pode, de maneira livre e arbitrária, determinar o que é certo e determinar o que é errado. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.